seja muito bem-vinda ao Doutora Cláudia SSN Cast, um podcast onde a gente vai bater um papo profundo sobre o teu emagrecimento, mulher. Você que está na pré-menopausa, na menopausa, no pós-menopausa e quer emagrecer. E aqui eu vou te mostrar como emagrece, quantos quilos quiser, sem precisar cortar tudo o que gosta da alimentação, ou seja, sem neura, sem neuroses, sem precisar cortar a massa, o doce, o salgado e até a cervejinha se você quiser. Eu sou Cláudia Benevides, eu sou médica, nutróloga e ex-obesa e trabalho com emagrecimento feminino há mais de 10 anos. E hoje eu tenho um convidado super especial nesse podcast número 3, o Dr. Tiago Nunes. Eu vou até ter que ler o currículo dele aqui, gente, porque é um convidado de peso. O Dr. Tiago é formado pela Universidade Estadual de Santa Cruz, fez residência em Clínica Médica pela Universidade Federal da Bahia, residência em Gastroenterologia pela Unicamp, especialização em endoscopia pela Universidade de São Paulo, USP, onde ele também fez MBA em gestão de saúde, que legal. Ele é pós-graduado em nutrologia e também é um dos nossos mentores do programa de emagrecimento saudável sem neura, com mentorias e acompanhamento de 1 ano. É uma honra te ter aqui, Dr. Tiago. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cláudia. É um prazer enorme estar aqui, fazer parte desse novo projeto de sua equipe. Ai, que maravilha. E, gente, como vocês estão vendo que hoje vai ser um podcast de peso, eu já vou pedir a tua contribuição aqui no início, de curtir, compartilhar, manda no grupo do WhatsApp das amigas, da família, manda pelo menos para 2 pessoas, para a gente fazer uma corrente do bem, porque hoje a gente vai falar aqui de saúde intestinal e emagrecimento. Muita gente acha que não tem nada a ver cuidar do intestino e emagrecer, mas é totalmente relacionado e você vai ver no nosso bate-papo de hoje aqui. E aí eu já quero começar te perguntando, Dr. Tiago, qual é o melhor alimento para o intestino? Pergunta polêmica, hein? Existe um melhor ou que não pode faltar de jeito nenhum na alimentação? Essa é uma pergunta polêmica, né, Cláudia? Que todo mundo quer saber, todo mundo faz essa pergunta sempre, seja no consultório, na internet, para você na mentoria. Então, pode dizer que o melhor alimento é a fibra, né? Uhum. Então, assim, por que a fibra? Porque ela vai fazer com que você consiga fazer ali o bolo alimentar, as fezes, formem as fezes, né? Mas não adianta nada comer fibra se não tomar água, né, não? E onde está presente a fibra, né? Por exemplo, nos alimentos como vegetais, folhas, frutas, né, as verduras, grãos integrais. Então, tudo isso tem fibra. Mas não adianta nada falar assim, vou comer somente fibra se eu esquecer da água, se não fizer um exercício físico, se eu não cuidar do meu intestino. E é um conjunto de coisas para a gente conquistar o emagrecimento saudável. Muita gente acha que tem uma única fórmula mágica. É uma coisa, é uma dica que vai resolver. Mas, na verdade, é um conjunto de ações, né? E aí eu vou te perguntar uma outra coisa, porque você foi falando aí e eu lembrei que muita mulher me fala isso. Ai, doutora, mas eu não gosto de fruta e verdura. O que eu faço? Pois é, o que você faz no dia a dia se você não gosta, né? Tem que tentar, na verdade, incluir na sua dieta, porque a gente sabe, assim, tem muitas frutas, inclusive, né, que não são ricas em FODMAPs, que vão te auxiliar no seu dia a dia, são ricas em fibra, né, que vão facilitar a formação dessas fezes. Você vai perceber depois, com o tempo, até evacuando melhor, né, sua astral vai mudar, inclusive, né, vai ajudar você na sua obesidade, no seu tratamento em relação à obesidade. Então, no dia a dia, a gente tem que tentar ali estratégias para conseguir consumir muito mais fibras no dia a dia, muito mais frutas no dia a dia. Tem 2 caminhos aí que eu sempre falo quando a pessoa fala para mim, mas eu não gosto, eu não consigo. E eu falo, vou dizer uma coisa. Eu escolhi vir para a internet para falar com mulheres acima dos 50 anos, então eu não estou falando com criança. Quem diz pra gente que não gosta e não consegue, nem meu filho tem a oportunidade de falar isso comigo, que tem 10 Isso é hábito, anos. né? Isso é hábito. A gente tem que começar a ter algum hábito, né, no dia a dia. E tem muita coisa na vida que a gente faz sem gostar muito. Mas na possibilidade da comida, além disso, né, tipo, você é uma mulher adulta, já criou filho, já tá aí provavelmente nos netos. Você dizer que você não vai fazer uma coisa que você não gosta é complexo, né? Mas pulando essa parte, é que nem tu falou. A questão do hábito, e a gente pode criar estratégias, mudar. Às vezes você não gosta
de uma folha aqui, outra ali, crua. Mas se fizer refogado, se misturar, coloca o legume junto com arroz, mistura a abobrinha, faz um bolinho de carne, tucha a verdura lá Alguns dentro temperos misturada. ali, né? Tempero da salada, um vinagre de algum tipo, um vinagre balsâmico. A gente pode ir colocando variações e testar. Eu vi um estudo, inclusive, sobre essa questão de verdura e legumes, que o estudo científico falava, que é engraçado, que a gente não gosta daquilo que a gente não tem o hábito. A partir do momento que primeiro você força a ter o hábito, naturalmente você passa a gostar. Então, eles pegaram pessoas que declaradamente diziam, eu não como porque eu não gosto. E fizeram comer lá, eu não vou lembrar agora quantas semanas seguidas, mas foram algumas semanas, e depois fez a pergunta, e aí, passou a gostar de verdura? Agora eu já gosto. É tudo questão de hábito mesmo. Eu mesmo, por exemplo, não tinha aquele hábito, não gostava tanto de comer salada, fruta assim no dia a dia, e eu via que meu intestino sofria. Falei, não, peraí, tem que modificar isso daí. Igual você, por exemplo, aí, né, que tá na menopausa, que tá precisando aí ajustar esse intestino, quer emagrecer, então tem que criar estratégia. Então é importante, não, vou levar pro trabalho, eu levo na marmita, né? Vou pegar aqui, vou variar as frutas, escolho uma hoje, amanhã já tento outra. E assim a gente vai tentando realmente ter o hábito no dia a dia, né? E você vai vendo que isso vai repercutir na sua saúde. Então isso é fundamental. E as fibras a gente tem uma variedade também, né? Porque tem fruta, legume, verdura, mas aí a gente tem sementes, por exemplo, tem Grãos. as farinhas, tem os farelos, tem os grãos. Então tem inúmeras possibilidades de enriquecer essa alimentação com a fibra também. Então não tem desculpa para não comer, né? Não tem, às vezes não tem ali uma fibra, né, uma fruta ali, mas comer a chia, o psyllium, a linhaça. Isso. Tem outras possibilidades no dia a dia que você pode implementar, inclusive colocar ali na sua comida, inclusive não alterar o sabor. Né? Isso, e às vezes dá até para ir para uma linha de suplementação também, se for o caso, que hoje a gente tem fibras, suplementos alimentares que nem gosto, sabor tem, você consegue misturar na comida com uma leveza muito grande, inclusive, né? Sim. Agora eu queria que você explicasse pra gente, assim, qual é a relação de ter um intestino saudável com um metabolismo que te ajude a emagrecer na menopausa? Por que é importante essa relação dos dois? Quando a gente pensa assim, obesidade, o que tem a ver com o intestino? Parece que não tem nada a ver, né? Aí você fala assim, mas por que isso? Por que eu tenho que evacuar direitinho? O que isso vai influenciar no dia a dia, né? Na perda de peso, inclusive? Tem tudo a ver, tá? O intestino está totalmente relacionado com a questão da obesidade, porque a gente já sabe, inclusive, que a microbiota intestinal, que nós também chamamos de flora intestinal, né, antigamente aí, do paciente que é portador de obesidade, ele é alterada, né? Tem algumas alterações ali que às vezes pode atrapalhar no metabolismo, inclusive, na regulação hormonal, na absorção de nutrientes, na inflamação desse corpo. Então, tudo isso aí atrapalhando nessa questão da perda de peso. Inclusive, um intestino que não funciona bem, seja preso ou solto, porque a gente tem aquela pessoa que não consegue evacuar com frequência, e a gente tem aquela que tem o intestino solto demais. Mas os dois polos, eles são ruins, né? São ruins. São sinais de que tem alguma coisa errada funcionando no intestino. E às vezes a mulher na menopausa acha que é normal, por exemplo, não fazer cocô, não evacuar, por exemplo, né? Sim. Isso não é normal. Então, assim, a gente até sabe que o padrão normal pode ter variado de 3 vezes por dia até 3 vezes por semana. Mas não adianta nada fazer, né, ir ao banheiro todos os dias e a consistência também ser ruim, né, endurecida, fezes ressecadas. Então, a gente não pode se acostumar com isso. Nem com a diarreia, que demonstra que também tem alguma alteração nessa microbiota, dessa flora intestinal, que está tudo meio bagunçada. Quando a gente fala disso, né, Claudinha, então assim, fala em relação à microbiota, a gente pensa nas bactérias boas e ruins. Sim. Então tem que ter um equilíbrio, uma balança, né, entre as duas. E você vem falar do equilíbrio da balança. Não tem como a gente só ter bactéria boa no intestino. Sempre tem uma habitação entre ruins e boas. Mas quando a gente capricha na alimentação e aí vem com fibras, vem com os pré-bióticos, os probióticos e tudo mais, a gente consegue fazer um equilíbrio para que a gente
aumente essa população, porque existe, gente, uma população de bactérias no nosso Sim. intestino. Que a gente aumente essa população de bactérias boas, mas eu não mato todas as ruins, é que a gente está sobrepondo. E essa é a mesma ideia do emagrecimento sem neura, porque muita gente fala, ai, doutora, mas como é essa história? Não existe isso de emagrecer sem deixar de comer o que gosta. Como é que eu vou deixar de comer o meu pão, tomar minha cervejinha, meu vinho, o meu doce? Isso existe? Existe, porque você não precisa fazer 100% do tempo tudo perfeito. Só que você tem que sobrepor os estímulos positivos em relação àqueles estímulos que são mais ou menos. E eu costumo falar muito aqui que boa parte da nossa alimentação ela tem que suprir de bons nutrientes o nosso corpo, mas vai ter uma parte da alimentação que vai nutrir a nossa alma, que vai nutrir os nossos momentos, que vai nutrir os nossos relacionamentos, aquela festa, confraternização, as férias. Tu é um festeiro, né? De Com férias, certeza. adora. Eu Conta amo, aí pra gente. inclusive, né? Você fica aí tudo na linha, nas férias? Com certeza não. Nada de terrorismo alimentar, nada dessa questão de tirar tudo, não. Não é isso o foco, né? Porque é justamente importante. Porque, por exemplo, se você tá bem contigo mesmo, que saúde é tudo isso, né? Saúde é bem-estar físico, psíquico, social. Então não é só questão, é você saber realmente qual é o melhor nutriente, saber qual é o melhor que vai se adequar naquela situação. Então, por exemplo, você falou da microbiota, é a mesma coisa, é o equilíbrio, né? É uma balança. Tem que ter bactéria boa, bactéria ruim, andando ali em sintonia para conseguir manter ali o metabolismo, inclusive. Isso. E uma coisa legal que a gente veio combinando de verde aqui, que verde é a simbologia do programa do Saudável Sem Neuro, porque eu costumo falar que o nosso corpo é como se fosse uma grande máquina, que eu tenho 2 botões que eu posso apertar, botão vermelho e botão verde. Quando você está com o botão vermelho ativado, você não consegue emagrecer, mesmo fazendo tudo direitinho, porque tem muita gente que, eu faço academia, eu como, eu já faço dieta, até emagreci no começo, mas não consigo mais emagrecer, parou, travou. Então, quando isso está acontecendo, que a pessoa não está emagrecendo, ou parou de emagrecer, ou está até engordando, ela está com o botão vermelho ligado, Certo. que é o botão da sobrevivência, Aham. que é quando o teu corpo está inflamado. Então, você falou de inflamação no intestino, liga botão vermelho, porque inflamação é defesa. E uma das maiores defesas que a gente tem no nosso metabolismo hoje é que quando tem um estímulo de agressão é que o nosso corpo reserva energia em forma de gordura. É uma proteção. Então, esse é o sistema de defesa, é o botão vermelho. E qual é o nosso objetivo aqui? Sobrepor estímulos sem neuroses, sem terrorismo, de estímulo verde, que é o que mostra para o teu corpo que ele está desinflamado, que ele pode gastar energia, que ele não precisa ficar reservando, que ele está com bom funcionamento. E uma das estratégias ou bases para a gente desinflamar o corpo é justamente ter um intestino funcionando bem. E aí eu já vou engatar, inclusive, com outra questão que é muito comum no meu público, é o refluxo. Aham. Conta pra gente, a obesidade, ou o sobrepeso, essa carga de peso, ela influencia nesse refluxo, nesse deitar à noite, depois reanimar, parece que tá morrendo? Ficar sufocada, né? Parece Acordar que tá tendo um sufocada, um infarto. infarto, aquela dificuldade. Com certeza, Cláudia. Então, assim, a obesidade tem total relação aí também com a questão do refluxo. Mas por que acontece isso, né? Tanto a questão do sobrepeso, obesidade, que vai acabar aumentando a pressão intraabdominal, dentro da barriga. Então, aumentando essa pressão, acaba fazendo o quê, né? Empurrando aquele estômago e esse alimento que está lá no estômago, aquele ácido, né? Acaba subindo e queimando mais. Então, um paciente que tem realmente um quadro de obesidade está mais propenso a ter realmente refluxo, a ter essa azia, essa queimação, essa regurgitação que ninguém merece, né? Acaba sofrendo mais no dia a dia aí. Então, hoje, uma das bases de tratamento e melhoria da pessoa que tem refluxo associado a excesso de peso e obesidade é o emagrecimento, né? Com certeza. É uma das metas, inclusive, no paciente com refluxo, né? Além de fazer as orientações dietéticas, comportamentais, também essa questão da perda de peso. Que a gente sabe, até os pacientes podem ter relação, inclusive, também com hérnia de hiato. Né? Os pacientes perguntam bastante isso também pra gente. Tem uma associação também com a obesidade, com a hérnia de hiato. Só explica um pouquinho o que é a hérnia de hiato, que muita gente fala, eu vi na endoscopia e não sabe nem direito o que significa. A gente fala, que é isso,
né? Fica lá com medo, né? Vamos pensar assim, ó, você que tá aí nos assistindo, hein? Então, o esôfago é como se fosse um cano, né? Tá aqui, vai passar aqui atrás do peito. Então, quando o alimento ele desce, ele vai passar por esse cano. E lá no finalzinho desse cano, né, desse músculo, né, tem ali um músculo, um esfíncter, chama esfíncter esofágico inferior, que ele tá lá fechadinho. Quando o alimento desce, né, passa por ali, ele relaxa. O alimento vai lá pro estômago. O que acontece, por exemplo, com a hernia de hiato, né? Nós temos um músculo aqui, que é o diafragma, vai ficar meio frouxo ali e vai fazer com que esse estômago acaba subindo um pouquinho, vai lá pro tórax. Então acaba facilitando aquele músculo ficar mais aberto, tá? E aí aquele conteúdo que tá lá no estômago sobe, queima mais esse esôfago. E por que dá essa sensação de queimação quando o conteúdo do estômago volta para a boca? Porque acaba o quê? Sumindo, queimando tudo, né? Então aquele conteúdo que tá aquele ácido, que o conteúdo tá lá no estômago é bem ácido, tá? Que é justamente o suco gástrico. Então quando ele sobe, ele sai rasgando tudo, ele sai queimando tudo, inclusive fazendo que algumas feridinhas. Ele pode levar a esofagite, que a gente fala, né? Porque o refluxo, a doença do refluxo é bem clínica. Você tem aquela queimação atrás do peito, a regurgitação, mas ela pode inclusive também irritar e queimar e lesar a parede lá do esôfago. E aí uma coisa vai conectando a outra, né? Eu falo que quando a gente vai falando de saúde, parece que é um mapa do terrorismo, mas não é não, gente. É só para você ter plena certeza de que uma coisa leva a outra pro lado do mal, mas uma coisa leva a outra pro lado do bem também. Então, se a gente começar a emagrecer, melhorar a qualidade da saúde gastrointestinal, a gente vai melhorando tudo também. Então, assim como a gente faz uma cadeia que pode ser deletéria, negativa, a gente consegue fazer uma cadeia super positiva. Mas na cadeia do refluxo, quando a gente tem a pessoa com obesidade, aumenta a pressão. Eu sempre falo, pensa que você tá deitando e você põe lá um saco daqueles 5 quilos de arroz em cima do teu estômago. É uma pressão. Só que quando naturalmente esses 5 quilos de arroz já tá dentro da tua barriga, é exatamente isso que acontece, né? Sim. Deitou, tem aquela pressão e é como se fosse um balão. Se você colocar um peso em cima do balão, ele vai tender a estourar. Só que aqui a gente tem o nosso estômago, que é o balão, e tem o caninho, que é o esôfago. Então, ele vai ter essa pressão e vai voltar a comida para onde ela não deve estar. E quando essa comida volta e que você acorda e tem essa sensação de que está morrendo, que vai ter um infarto, não sei o quê, isso acaba atrapalhando o sono, não é? E a pessoa não consegue dormir bem. E uma pessoa que não dorme bem, ela não entra nas fases profundas do sono, o cortisol aumenta, que é o hormônio do estresse, e toda a regulação hormonal dos hormônios de fome e saciedade, que regulam a fome, a vontade de comer e a vontade de parar de comer, ficam alteradas, né? Grelina, leptina, que são esses hormônios aí. Ou seja, também os neurotransmissores ficam tudo bagunçado, né? Quando acontece isso, né? É importante, inclusive, para poder perder peso, ter realmente um sono equilibrado, né? Assim como o intestino, assim como cuidar da questão, né, nutricional, da dieta. Mas isso é super importante porque tem relação total. Às vezes o paciente acorda sufocado de madrugada, não consegue dormir e atrapalha, assim, essa produção de neurotransmissores, de hormônios. Serotonina, né? Inclusive, né? Piorando mais ainda essa inflamação corporal. Que a gente pensa, na verdade, que não é só lá no intestino, né? Mas é inflamação corporal, inclusive. Isso, e aí quanto mais inflamação, quanto mais o corpo está em estado de defesa, mais aquele botãozinho vermelho que tem dentro do teu metabolismo, ele é apertado fortemente. E aí qual é o nosso objetivo? Eu tenho que desapertar esse vermelho e vir apertando o verde. Então, tudo que a gente puder fazer minimamente, não precisa fazer tudo perfeito. E tem coisas que talvez você nem consiga fazer, mas você vai fazendo um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, já vai levando esse estímulo positivo para frente. Se todo dia a gente conseguir implementar ali um hábito novo, né? Se a gente conseguir ali cuidar um pouco da dieta, sem terrorismo, né? Sem tirar sua vida social, sem realmente modificar tudo isso, cuidando um pouco mais do sono, praticando mais exercício. Então, cada coisa assim no dia a dia vai justamente ajudando você a apertar ali o botão verde, né? E levar, na verdade, essa perda de peso e continuar. Então, o que é importante é isso, né? E não evitar, não ficar naquele platô e parou por ali, depois não consegue mais, não. Se você conseguir fazer isso, com certeza vai apertar esse botão verde. Sim. E aí, lá no comecinho, eu quero até resgatar, lá no comecinho da tua fala, em relação aos alimentos que são saudáveis para o intestino, você falou rapidinho dos alimentos ricos em FoodMap. Poucos médicos ou pouca informação tem sobre esse FoodMap
na internet hoje, do jeito que a pessoa possa ter clareza. Aí eu queria voltar um pouco só para explicar que os food maps, eles são carboidratos, né, Tiago? Que tem alguns alimentos que eles funcionam como se fosse um fermento, aquele fermento que a gente põe no bolo, para estufar o bolo, no pão, para ele crescer. Tem alimentos que naturalmente têm esses food maps, que é uma sigla do inglês que você não precisa saber exatamente o que é. Exatamente. Grava que é food map. Só precisa saber que é um tipo de carboidrato que tem alto poder de fermentação. E tem um grupo de pessoas que tem muita sensibilidade a esses food maps. E aí, na hora que come esses alimentos, que a gente pode dar exemplo aí dos alimentos que são ricos em food map. Pode falar alguns, é só para elas saberem. Sim, com certeza. Como ela falou, né? Se a gente come bastante food map, vai fermentar mais. As bactérias estão lá no intestino, tá? Vão fermentar, vai produzir mais gases, né, Claudinha? Desconforto, inflamação. Desconforto abdominal, inflamação, que nem um balão que vai realmente se distendendo. E olha só, quais são os alimentos que podem ter? Os laticínios, então leite, né, derivados, são muito ricos em mas FODMAPs. principalmente lactose, né? Lactose aí, tá? O glúten, inclusive, também é rico. Ah, eu não tenho intolerância ao glúten, mas se você também ingere muito glúten, é bastante rico em FODMAP, tá? Tem algumas frutas também que acabam tendo, por exemplo, maçã, né, melancia, manga, abacate, que também, mesmo sendo saudável de uma forma geral, que tem a fibra, mas também é rico em FODMAP. E aí, por isso que é importante também você não pegar uma fórmula mágica. Ah, meu intestino vai funcionar se eu sair comendo tudo que é fruta, tudo que é legume, tudo que é verdura. Não exatamente. Eu não quero te causar pânico, mas eu quero só deixar para você claro que você tem que conhecer a reação do teu corpo ao alimento. Que a gente não pode encapsular os alimentos em saudáveis e não saudáveis. Verdura, tudo que é verdura é bom, né? E tudo que é industrializado é ruim. Não, a gente tem o nosso corpo, como ele reage. E aí, como tu já falou em lactose, em glúten, eu queria até puxar esse gancho agora. Porque aí a pessoa tá ouvindo aqui e aí fala, então a doutora Cláudia, o doutor Tiago falou que lactose, leite, glúten é inflamatório, então eu vou sair cortando tudo da minha alimentação. Zero. A partir de hoje, terminou esse podcast, eu não como mais nada de leite, nada de glúten, porque o doutor Tiago falou que era inflamatório. Não, jamais. É inflamatório para todo mundo? Só para esclarecer isso. Não é para todo mundo. É aí que vem a questão individual, né? Cada paciente, por exemplo, vai responder de uma forma. Inclusive, às vezes, você tem um alimento super rico em FODMAPs que para você talvez não estufe tanto. Então, cuidado, tem que procurar realmente, né, o especialista, tem que avaliar direitinho se para você vai ser desconfortável, se para você vai dar mais sintomas, se vai alterar seu intestino, se vai inflamar. Então, cuidado, calma, também não é assim, tá? A gente sabe que, de uma forma geral, esses são os principais alimentos que acabam inflamando, que acabam dando esse desconforto, mas tem a questão da individualidade. E da quantidade também. Isso. Então, às vezes, você vai ter mais com um, vai ter nada com o outro e vai ter outro alimento que depende de quanto você come. Se vai ter ou se não vai ter. E aí, essa questão de, procura ajuda, procura um especialista. Inclusive, dentro do programa Saudável Sem Neura de 1 ano, a gente tem um desafio, que é o desafio da cintura. Eu lembro quando eu falei a primeira vez, você falou, amiga, pelo amor de Deus, eu quero esse desafio também. eu falei também, eu quero, eu vi foto lá, eu vi suas alunas, inclusive, perdendo barriga. Eu falei, opa, eu também quero isso daí. Que é essa sensação do estufar. Qual é a base do desafio que a gente tem dentro do programa, que é de 21 dias? E eu tenho uma aluna, eu falava, até 20 centímetros, eu tinha uma aluna que tinha diminuído 20 centímetros em 3 semanas. Porque estava inchada, estufada, igual um balão. Com retenção, com muita coisa, né? E aí teve a outra aluna, a Rosângela, passou na frente, que eu tenho uma aluna que é 24. Gente! Em 3 semanas. Mas é muito isso, principalmente se você sente. Porque a reação, eu tô em dúvida se eu tenho ou não tenho. Tem a tua percepção, a gente chama muito na medicina clínica, né? A clínica sempre é soberana. O que é a clínica? Que eu não preciso exatamente de um exame me dizendo que eu tenho aquilo que eu já tô vendo que eu tenho. Então, por exemplo, você acordou de manhã, a barriga tá sequinha, tá mais chapadinha. Aí, ao longo do dia, a barriga vai aumentando, parece que tá grávida, de 3, de 4. Chegou o final do dia, com a barrigona de grávida de 6, 8 meses, certeza que tem alguma sensibilidade a algum alimento que pode ser o do FODMAP ou pode ser uma intolerância que não tem nada a ver com o FODMAP também. Mas é importante você perceber, fazer um teste. Esses dias eu estava até brincando com uma amiga minha, ela falou, nossa, eu fui para um
um encontro de amigas e luluzinhas, e aí eu tava com um pouquinho de dor de cabeça. Certo. E aí ela falou, vamos tomar um vinho? Cláudia, tá com dor de cabeça? Topa, porque eu topo tudo. Quando eu tô passeando, topo tudo. Eu disse, não, eu quero E tem que tomar aproveitar mesmo, né? Tá passeando, né? Viajando. Eu vivo aquilo que eu falo. Eu jamais vou dizer pra pessoa fazer uma coisa que eu não concorde ou que eu não faça ou não tenha feito comigo. Inclusive, o desafio da cintura, a primeira pessoa a fazer fui eu comigo mesma, né? Mas aí a minha amiga falou, tava escolhendo o vinho e tava escolhendo uma uva lá que é a Malbec. E eu falei, gente, eu vou beber com vocês, mas eu só posso pedir uma coisa. Podemos escolher outra uva que não seja Malbec? Porque Malbec me dá enxaqueca, vai piorar a dor de cabeça. E aí minha amiga perguntou, nossa, Cláudia, mas como é que tu sabe? Fez um teste pra saber que uva tu pode beber? Eu disse, não, minha filha, fiz um teste AB, que é assim que a gente fala, eu testo uma coisa e testo outra. A gente costuma falar de teste AB, né? Então eu testo uma coisa e testo outra. Eu disse, não, meu bem, fiz um teste AB. Toma, dá dor de cabeça. Não toma, não dá dor de cabeça. Toma outra uva, dá dor de cabeça. E aí eu fui fazendo o teste. E você vai se conhecendo, né? Exatamente. Então tem gente que fala, nossa, mas abacate, dizem que é tão bom, mas quando eu como, me dá dor de cabeça, ou me dá estufamento, ou me dá gases. E agora? Eu não vou poder emagrecer porque eu não posso comer abacate. Não, jamais, né, meu amor? Não é, Foi aí que a gente vai se conhecendo. Eu mesmo, por exemplo, eu falei assim, eu comecei a ficar estufado também um pouco. Falei assim, gente, toda vez eu amo comer manga, eu também gosto de tomar suco de melancia. Falei, epa, são ricas em FODMAP, desde que são aí. Tirei e melhorou. Sim. Então é essa questão de você se conhecer, né? A mesma coisa também, como o Gasto falou, vamos aproveitar a viagem, tu bebe um pouquinho ali, né? Gasto também bebe, né? Então, assim, é viver justamente o que a gente prega, né? Totalmente sem neuro, é isso mesmo. Falar, opa, se eu beber um pouquinho mais, vou ter refluxo. Já sinto que eu vou ter ali algum sintoma. E é isso, é você se conhecer no dia a dia. Então, qual fruta, né? Qual alimento vai te dar mais estufamento? Como você mesmo falou, opa, acordou sequinha e realmente começou a ficar estufada, alguma coisa tem aí. Ou realmente tem alguma intolerância alimentar mesmo, né? Com a intolerância à lactose ou ao glúten, ou alguma sensibilidade ao FODMAP, ou intestino irritável que está ali associado. Então, alguma coisa ali realmente tem para ser avaliado. E aí isso é interessante, que dentro da estratégia da cintura lá, é isso que a gente faz. Por 3 semanas eu falo, essa daqui são a lista dos alimentos que tem mais risco de ter o estufamento, a gente tira eles por 3 semanas, mas tá aqui o que pode substituir, porque ao mesmo tempo que a gente tem frutas ricas nesses FODMAPs, a gente tem frutas com baixo FODMAP, sei lá, maçã é rica, mas banana é baixo. Isso. Então a gente vai substituindo e aí depois dessas 3 semanas a gente volta, melhorou, desestufou. E que nem eu falei, tem gente que desestufou mais de 20 centímetros em 3 semanas. Por quê? Tava extremamente cheia de gases. Tava literalmente estufada. Exatamente. E é isso, é fazer escolhas, né? É você falar, peraí, eu vou tirar então essa fruta aqui, mas eu vou colocar outra que tá com baixo teor de FODMAPs. E isso, só para esclarecer, gente, jamais é ser com neura. É você conhecer o teu corpo e reconhecer. Pô, esse alimento aqui eu até gosto. Por exemplo, eu amo damasco, mas eu sou extremamente intolerante a damasco. E aí, eu não como. Por quê? Você tem que sempre colocar na balança. Vale a pena 5 minutos de prazer, 10 minutos, quando você está comendo aquele negócio, por 24 horas de desespero, né? De sofrimento. Às vezes de diarreia, de gases, de dor, de desconforto. Então, não é que é proibido comer, mas tudo você põe na balança, vale a pena ou não vale a pena? E aí, dentro daquilo que vale ou não vale a pena, eu, Cláudia, prefiro comer coisas que não me façam mal, porque vai ter coisas gostosas também. Sim. E que eu fique bem, né? Ou então, quando eu decido, né? Alguma coisa, eu sei que eu tenho um preço a pagar. E aí, eu queria outro gancho, porque a parte de gastrointestinal, acho que a gente vai ter que fazer outro podcast lá pra frente, porque rende esse assunto, né? Super, né? Muita coisa tá relacionada, né? Uma das coisas que eu vejo muito, muito também as mulheres, principalmente nessa fase, depois de 50, a menopausa, é falar que vive de omeprazol. Eu tenho gastrite crônica, tem anos já que eu não vivo sem o meu omeprazol ou pantoprazol, qualquer um dos zol da vida. Os zóis, os prazóis, né? Isso. É
É normal ter que viver uma vida inteira tomando? Não, não é normal. Até porque a gente também vai evitar, né, utilizar o Prazol a longo prazo, né? Então não é normal. Então se você está precisando sempre, a gente tem que rever algumas coisas aí, né? Tem gastrite, tem refluxo, tá? Como está a sua dieta, como é que tá os seus hábitos de vida, inclusive. Até porque temos alguns riscos, né, Claudinha? Então assim, o uso prolongado, por exemplo, do Prazol, tá? Então deficiências nutricionais, inclusive de algumas vitaminas, né? Do ferro, então tem relação ali com cálcio, vitamina D, então a gente não pode, vitamina B12, então a gente não pode, por exemplo, normalizar isso. Ah, que vou utilizar para sempre, pronto, tá tudo ótimo. Não, porque tem seus riscos também. Então já sempre tentar, na verdade, tirar essa medicação sempre que possível. Às vezes não é possível, às vezes tem um esôfago de Barrett, alguma situação mais difícil, mais complicada, mais grave, né? mas é muita exceção, tá? Mas no dia a dia, se a gente consegue ali modificar, né, alguns hábitos alimentares, né, a parte comportamental, a gente consegue depois com o tempo tirar isso. Sim. E é interessante que muitas vezes eu vou puxar o gancho do refluxo, da gastrite, de usar a medicação crônica. Primeiro, que não é normal você precisar todo dia tomar remédio. E além de não ser normal, você naturalmente vai criar outra anormalidade, que é mudar o pH do estômago, e isso vai trazer consequências como todas essas que você falou. Então, de uma coisa que você sente que é normal, você começa a usar uma medicação todo dia, que ela altera a tua fisiologia, e essa fisiologia vai te gerar um outro problema. Então, não vale a pena, entre as coisas que você tem que colocar na balança. E muitas vezes não é você cortar um alimento. Eu até vou compartilhar aqui um ensinamento prático que a gente tem. Por exemplo, o leite, ele pode ser um causador de refluxo, um causador de piora da gastrite, mas às vezes é só o horário. Porque você está tomando imediatamente antes de dormir. Você fala, o leite quentinho, que gostoso, melhora o sono. Aí eu você deitar logo após. Isso, aí toma o leite e vai deitar. Aí, isso pode estar sendo o causador do teu refluxo ou da tua gastrite. Por quê? Porque o horário é inadequado. O leite tem a lactose, que é um açúcar que é... Não é que ele é um açúcar complexo no conceito, mas ele é um açúcar mais complexo. Porque do que alguns outros. Porque ele é a junção da glicose com a galactose, certo? Então, a gente precisa de um esforço para poder quebrar isso aí, né? Digerir, exatamente. Que é um esforço lá no intestino, que lá a produção natural da nossa lactase diferença se fosse só glicose, né? Ali já absorveria rapidinho, isso, né? A gente tem as proteínas do leite, que tem diversas proteínas, caseína, globulina, nananã, que também tem um esforço maior de digestão, e a gente tem a gordura natural do leite também. Então, ele é um alimento que ele é mais complexo na sua digestão. Então, você tem refluxo, tem gastrite, toma o leite imediatamente depois e vai deitar, fica um negócio parado lá com um esforço muito grande para o estômago digerir, para o intestino digerir. Né? A digestão é difícil. E aí vai piorar o refluxo e vai piorar a gastrite. E aí uma boa parte dos profissionais, ele não quer explicar essa relação do horário, de não sei o que. É mais fácil dizer tira o leite. Tira o leite que piora. E às vezes você não precisa tirar. Ele não é inflamatório para você de manhã, mas ele passa a ser inflamatório ou piora a tua doença à noite. Não é que a gente tem essa relação, inclusive do ciclo de digestão, muito relacionado com o horário que você come? Com certeza. Principalmente assim, até evita, inclusive, de uma forma geral, tomar alguma coisa, comer alguma coisa e deitar. Porque justamente isso vai acabar atrapalhando a questão da absorção, vai atrapalhar seu sono, vai, né, alterar, inclusive, metabolismo e cortisol mais uma vez. Então, tudo isso aí bagunçando, né? Isso tem interferência, sim. Até também se ele já foi mais processado ou não, né? Se já é, por exemplo, leite in natura, se é um leite de um iogurte da vida, por exemplo, né? Também isso interfere, inclusive. Interfere. E aí, voltando até a questão do leite, aproveitando que nós dois somos nutrólogos e nós dois temos a expertise com a questão de alimentação inflamatória ou não, hoje a gente tem um mito muito grande na internet que o leite é inflamatório para todo mundo, né? E aí eu queria ver tua posição em relação a isso. Em relação ao leite, todo mundo tem que tirar? Ontem mesmo eu vi um comentário numa postagem minha da internet que a mulher falava: o ser humano é o único adulto, o único animal adulto na Terra que fica bebendo leite de outro animal. Qual é a tua posição sobre isso? Você mesmo falou, né? O leite tem vários componentes, né? Então a gente não pode, na verdade, assim, falar para todo mundo tem que tirar o leite, né? Assim,
como eu posso dizer assim, é uma norma para todas as pessoas. Não, porque às vezes tem algumas pessoas que têm intolerância à lactose, né? Outras alergias, na verdade, à proteína. Então a gente tem que entender, na verdade, qual a dificuldade que aquele paciente apresenta com relação ao leite especificamente, tá? Então não é aquela questão para se tirar para todo mundo, jamais. Até porque vai Tem ter que gente que entender. não tem nada, tem zero, tolera bem o leite e não vai ter reação nenhuma. E tem gente que o problema vai estar lá na lactose porque não consegue produzir lactase. Aí Sim. resolve muito simples, né? Vai lá e toma lactase, por Isso, exemplo. ou alimentos lac-free, enfim. O lac-free, ele não é retirado a lactose, ele é acrescentado da enzima. Então, às vezes, não vai ser totalmente digerido e se você tem uma sensibilidade muito grande, mesmo os lac-free não vão resolver. Mas tomando a lactase, de repente, numa dose maior, já resolveria. Porque isso varia, inclusive, de tipos. Tem várias formulações, tem várias empresas, várias marcas. E aí que você falou, né? E Vai qualidade, acrescentar a exatamente. lactase. Então, às vezes, aquela ali, você acaba não sentindo nada, mas você acaba sentindo. Porque é a questão também individual, né? Essa questão da quantidade mínima de leite de lactose, né? Que vai te dar sintomas, por exemplo. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma amiga que descobriu recentemente a intolerância à lactose e ela está extremamente inflamada. Ela falou, Cláudia, eu cheguei ao ponto de ter que tomar 5 comprimidos de lactase para comer uma fatia de pizza. E ela falou, não vale a pena. Porque é muito esforço e muito dinheiro, porque também não é baratinho, né? Não, a lactase não é pra fácil. comer uma fatia de pizza. Mas a grande questão que eu quero trazer aqui para as meninas, jovens meninas, acima dos 50 anos, que estão assistindo a gente aqui, mulheres experientes, é que a gente não precisa ser ferro e fogo. Voltando mais uma vez para a individualidade. O leite, ele não recebe um carimbo de alimento inflamatório. Não. Muito pelo contrário. A gente tem dezenas, mas não é 1 ou 2. A gente tem dezenas, literalmente dezenas de estudos científicos ao longo dos últimos anos que mostram que, para a maioria das pessoas, o leite, ele é anti-inflamatório. Isso, ele E não tem- especialmente o leite fermentado, né? Uhum. Que eu já tenho até... Que já passou por um processo, né, de fermentação ali. Isso, que já tem ali os probióticos naturais ali, as bactérias do bem, que já estão ali. É que eu ia falar, eu sempre falo, toda vez que eu vou falar essa palavra, eu tenho dificuldade, porque eu não consigo. O meu cérebro, ele pensa certo, mas na hora que eu falo errado, que é o iogurte. Eu não consigo falar iogurte, eu falo iogurte. Então, gente, por favor, não faz bullying comigo, não. Não É porque eu não consigo falar É direito. sem neuro. Sem neuro. Sem Que essa neuro. palavra eu não consigo falar direito. Mas, por exemplo, a linha dos fermentados, como, por exemplo, o iogurte, não repara que eu falo errado, ele é bem mais positivo, inclusive, para a saúde intestinal e até mostrou melhora de perfil para quem tem doença metabólica, como, por exemplo, diabetes. Ele é anti-inflamatório. Para quem tem doença inflamatória intestinal, Uhum. ele é positivo também. Então, a gente não tem que ir ao ferro e fogo. E eu que estou aqui, já falei essa frase, eu tenho que falar, porque eu acho... Me perdoem se eu for muito grossa ou dura, mas eu acho muita... Vou falar de um jeito mais tranquilo, mas eu acho um nível de cognição baixo quem repete a frase que o ser humano é o único animal adulto que bebe leite de outro animal. Porque, gente, nós somos os únicos animais que bebem água no copo sozinho, que tem um computador, que usa o celular, que anda de bicicleta, que dirige um carro. Você já viu o leão dirigindo um carro? Não, porque ele está num outro nível de desenvolvimento. Por que a gente bebe leite de outro animal? Porque a gente conseguiu, de uma forma evolutiva, inclusive. Né? exatamente, digerir, inclusive, Digerir esse isso. alimento e conseguiu ter a vaca na fazenda pra dar o leitinho. E quando você não pra consegue gente. digerir, tem a facilidade da questão da enzima, Sim, né? Tá aí então, a enzima para te ajudar. Esse é um argumento muito raso quando você fala, mas o leite da vaca foi feita para o bezerro. E aí também não é um argumento lógico, gente, porque se fosse por esse argumento, o único alimento que a gente ia ter que consumir pro resto da vida era o leite materno, porque foi o único alimento que foi né? construído para alimentar o ser humano. Todas as outras alimentações que a gente tem hoje foi pela capacidade cognitiva de evolução que o ser humano teve, de começar a criar sua própria plantação, de cultivar
fazenda, comida, de fazer a criação de animais que sejam um recurso de alimentação. Inclusive, até por isso que nós somos os únicos seres vivos no planeta que tem o cérebro desenvolvido do jeito que a gente tem, pela capacidade que a gente teve de organizar tudo isso. De organizar e de evoluir, né? De evoluir e ter um crescimento evolutivo cognitivo do cérebro também, que pode tomar decisão, né? Com de você certeza. optar. Justamente, você vê essas informações, vai ter que pensar o que é bom para mim, né? Sim. O que vai me ajudar, como você mesmo falou, leite fermentado, tão rico em alimentos probióticos, tem bactéria boa ali que vai te ajudar, por exemplo, no seu intestino, vai estar associada, inclusive, à questão também de perda de peso, de regulação dessa microbiota. Então, claro que a gente vai sempre avaliar, né, individualmente, cada paciente em relação a isso. Sim. E na tua experiência hoje, do dia a dia de consultório, quais os pontos de doença ou de sintoma que você acha mais crítico, primeiro na população geral? Eu não sei hoje se o teu perfil se atende mais homem, mulher, na tua prática clínica, porque lá no nosso programa, que você é mentor, ou para ficar mais fácil para as meninas entenderem, é um professor, ele vem no nosso programa, dá aula, esclarece dúvidas sobre temas relacionados ao sistema gastrointestinal. Na tua prática clínica, o que você sente que é assim, tipo, o calcanhar de Aquiles da gastro no mundo moderno hoje? Quais são os principais problemas que as pessoas têm? A gente vê muito, que está muito relacionado também com a questão da alimentação, né? A gente vê bastante isso. Então a gente vê bastante gastrite, né? Então muita queimação, muita azia. Você tá aí, né, que tá nos assistindo, deve sofrer também muito com queimação, com aquela azia, com aquele desconforto. A gente vê muito gastrite e refluxo. A gente vê muitas mulheres, principalmente aí, achando que é normal, né, não ir ao banheiro, ficar dias sem evacuar. Ah, não, eu fiz a cada semana, eu fiz a cada 5 dias. Não, então a gente vê muita constipação, que é o intestino preso. E essas repercussões, né, porque você não evacua, você fica mais estufada, você fica mais estendida, as bactérias fazem a festa lá no intestino, tá? Isso acaba realmente tendo até associação com divertículos, né, com a hemorroida. A gente vê também muito intestino irritável, né, Claudinha, no dia a dia. Aproveitando esse intestino irritável, eu vou puxar. Como é que a gente faz o diagnóstico de intestino irritável? Legal, boa pergunta. Porque muita gente dúvida. tem e muita gente não sabe nem de onde tira isso. E nunca nem viu, nem ouviu falar, às vezes nem sabe que existe, né? E fala, nem sabia que tinha. Primeira coisa, o diagnóstico de intestino irritável, ele é clínico, não precisa de exame nenhum, tá? Nenhum. Ah, então eu acho que é para outra coisa. Então, quais são os sintomas aí principais? Primeira coisa, Claudinha, é a dor abdominal, é dor na barriga. Aquela cólica, aquele desconforto abdominal, geralmente mais que 6 meses, e associada a alguma alteração desse hábito do intestino. Então, olha só, para mais, que é diarreia, ou para menos, que é constipação. Então, tem alguma alteração. E tem pacientes que ainda ficam, na verdade, ainda alternando entre essas duas coisas. Então, geralmente, alivia esse desconforto quando vai ao banheiro. E aí também tem algumas vezes associação, por exemplo, com intolerância à lactose, inclusive. Então o diagnóstico é clínico, não precisa nenhum exame, hein? Não precisa. E extremamente emocional também, né? Quanto mais estressada, nervosa, mais, vamos dizer assim, o intestino ataca, né? O intestino ataca, porque tem 3 principais gatilhos. A gente falou já um deles já, né? Você já falou aí da questão do estresse, da ansiedade. Então, um gatilho para ter crise de intestino irritável. Outra coisa é a dieta rica em FODMAPs. Mais uma vez, olha só, mais uma vez aí, a dieta rica em FODMAPs atrapalhando e dando sintomas, tá? Então tem que ter avaliação sobre isso. E o terceiro e principal gatilho também é a mudança da rotina. Que nós também já falamos sobre isso. Tipo, né, é a mudança de ficar sem dormir direito, então privação do sono, começa a alterar um trabalho novo, aí vem o estresse junto também, aí vem um pouquinho da questão do cigarro, do álcool, então acaba atrapalhando aí também como gatilho. E nessa questão de mudança da rotina, até vem um gatilhão que é o da menopausa, né? Que transforma completamente a rotina da mulher e a relação dela com ela mesma e com o corpo. Porque começa a vir... a gente fala que pré-menopausa para ficar mais fácil das meninas entenderem, mas pré-menopausa tipo, não existe, né? Esse termo técnico pra gente que é médico. É o climatério. O climatério é a menopausa. A menopausa é a última menstruação da vida da mulher. Com que idade acontece? É variável. Ela normalmente acontece numa janela ali entre os 40 e pouco até os 50 e pouco, certo? Tem gente que vai ser com 50, tem gente que vai ser com 48, tem gente que vai ser com 56, 54, mas é mais ou menos nessa janela.
E mais ampliado, a gente tem o climatério, Sim, certo? sim. Que normalmente começa ali pela faixa dos 40 e vai até os 65. Então, ou seja, 25 anos a mulher vive no climatério. E o climatério, ele já dá uma alteração emocional, mudança do corpo, aceitar uma nova fase da vida, alteração do sono, calor. A gente tem Hormonal, aí a bagunça gente tem mais de tudo. 70 sintomas relacionados à chegada da menopausa na vida da mulher. Então, a última menstruação é o marco da menopausa. O antes e o pós é o climatério. Sim. E só essa alteração da idade já pode ser um fator que facilita Um gatilho, inclusive, como crise, né? do Porque síndrome você muda irritável. tudo, você começa a perceber seu corpo diferente, né? Tem relação Emocional. hormonal, emocional. Então muda, tem alteração do humor, inclusive. Isso repercute total como gatilho, inclusive, no intestino irritável. Isso. E outra coisa que também está muito relacionada, eu já vou puxando aqui porque eu vou lembrando que Pode são puxando. coisas que acontecem muito com No dia a dia. e com o nosso público específico aqui da nossa audiência e do programa de emagrecimento saudável sem neura, que é a associação com fibromialgia, né? Então, quem tem fibromialgia, que é uma outra doença de diagnóstico clínico, que também não é, né? Os sintomas, São, né? Sinais e sintomas. são alterações que a gente chama funcional. Isso. Elas são alterações da função, não orgânica. Você não tem um exame que está lá alterado, Comprovando. igual doença de Crohn, Igual do retocolite, né? retocolite, diverticulite, enfim, que é uma alteração orgânica, que é uma alteração física. Essa é uma alteração da função. A função está trabalhando de forma alterada. E aí, um engatilha o outro, né? O Sim. intestino engatilha a fibromialgia e a fibromialgia engatilha o intestino Tem também. muita associação, muita. Assim, no dia a dia a gente vê, inclusive, né, as mulheres principalmente, que é o público maior que tem fibromialgia, que tem intestino irritável, inclusive. Essa associação começa a piorar no intestino, começa a piorar dores em outra parte do corpo, inclusive. Isso repercute, então, no humor, repercute, inclusive, vai como se fosse um ciclo vicioso, né? E no aumento do nível de inflamação. Então, uma das soluções para a gente melhorar tanto o intestino irritável, síndrome do intestino irritável, qualquer colite, qualquer doença inflamatória intestinal, a fibromialgia e qualquer outra doença que piora com a inflamação, é justamente melhorar a inflamação. Melhorar certo? a inflamação. É desinflamar o corpo. E aí a gente consegue, por exemplo, hoje aqui a gente deu uma aula para vocês, gente, de um monte de alimento que desinflama o corpo. Tudo isso que a gente falou que é positivo aqui já ajuda a desinflamar o corpo. Mas focar em emagrecer desinflama o corpo também, porque o excesso de tecido de gordura joga inflamação diretamente na corrente sanguínea, Diretamente. Então é que é apertar o botão verde para tentar falar, peraí, né, tem que começar a pensar na questão do emagrecimento, cortar gordura e diminuir gordura corporal para diminuir inflamação corporal. E vem também a associação com outros alimentos, né, Claudinha, que nós falamos, probióticos, pré-bióticos, tudo isso aí ajudando a questão da microbiota intestinal a funcionar melhor esse intestino e também mantendo esse botão verde acionado. Sim, sim. Quanto mais inflamação você permite no teu corpo, mais o sistema de sobrevivência ele está engatilhado, ele está ativado. Ou seja, o botão vermelho para ficar mais fácil de você entender. Então, à medida que você vai focando em ter uma saúde intestinal melhor e um sistema trato gastrointestinal, porque ele começa... A gente fala muito de intestino, de estômago, mas o intestino todo começa na boca, na verdade, né? Vai na boca e vai até lá no fim Desde que da você tá evocação. comendo, até lá embaixo, no intestino delgado, grosso. E como você falou, às vezes você tem lá substâncias. Tem bactérias, por exemplo, a população de bactéria ruim muito aumentada, né? Vai produzir mais substâncias ruins, lesivas, inclusive lá a mucosa do intestino, essa parede que reveste o intestino, produzindo mais substâncias que vão acabar piorando essa inflamação corporal, piorando a alteração do metabolismo corporal. Então isso é importante avaliar também. Sim, então é o que a gente falou, tem tanto o ciclo do bem quanto o ciclo do mal. Então, quanto mais eu permito inflamação, mais inflamado fica o meu corpo e maior chance de acumular gordura e obesidade. E quanto mais gordura você tem, mais inflamação você está jogando no teu corpo e assim é um ciclo negativo. Porém, quanto mais você foca no emagrecimento, desinflamar o corpo, menos inflamado ele vai ficando, menos gordura ele acumula e mais você emagrece, então ele também é um ciclo positivo, né? Que se alimenta de forma positiva. E é por isso que a gente já falou lá na primeira pergunta, que foi a mais polêmica. Por que a fibra, então, é um potente, né, alimento? Porque, na verdade, é um potente pré-biótico. O que é isso, o pré-biótico? É como se fosse um alimento, tá, das bactérias boas. Então, se eu tô lá fornecendo esse alimento para as bactérias boas,
vai fazer com que essa balança fique em equilíbrio, né? Não só as bactérias ruins, toda aquela balança em equilíbrio, facilitando, então, ajudando esse metabolismo, né? Esse funcionamento intestinal. Então, por isso que a fibra é tão importante, tão poderosa. É como se fosse, eu vou até usar uma linguagem de comparação mais fácil. É como se fosse o adubo, né? É o que você põe lá no teu intestino para alimentar as bactérias boas. E daí, quando a gente passa pro probiótico, a gente tem os alimentos que já contém. Que já contém. E aí tem os outros. Só pra, já que a gente entrou nessa fase só de para entender aí, né? E tem os que são juntos, né? Que tem tanto pré-biótico como probiótico e tem os simbióticos. Então, a gente já consegue melhorar a saúde intestinal. Ai, doutora, que confusão. Eu preciso saber tudo isso, tintim por tintim, para me alimentar bem? Não. Não. Na verdade, você tem que focar justamente nos alimentos, né, que são ricos em fibras para você, focar de digerir mais água, que isso vai ser importante, porque afinal, se a gente comer só fibra inteira, né, para hidratar, para poder lubrificar esse intestino, essa engrenagem não vai ficar legal, né, Claudinha? E mulher, você não me fale que você não consegue beber água, pelo amor de Deus, você é uma mulher adulta, você vai colocar um despertador no teu celular, beber 200 ml e uma conta que é muito fácil, simples, mas ela é média. Tudo na medicina não é 8 ou 80, sempre é uma média. Mas uma média boa de consumo de líquido por dia é você pegar o teu peso e multiplicar por 35. Isso vai dar a quantidade de ml. Isso é ótimo. Ela falou justamente que é uma média, né? Porque às vezes você faz mais exercício físico, depende da idade. Então a média é justamente isso mesmo, Claudinha, né? 35 ml vezes o peso é a quantidade de água para sobreviver, para funcionar esse aparelho, esse corpo aí, né? Isso, e essa conta vai dar em ml. Então, por exemplo, é 100 quilos, é 100 vezes 35, 3.500 ml é igual a 3,5 litros de água. Então, depois você transforma para litro, que é mais fácil de você. Aí vem as estratégias. Ou é garrafinha, vai pegar um aplicativo, vai colocar ali, vai botar no alarme, para poder nos ajudar, mas não pode ficar sem água. Isso vai aí... colocar água saborizada, né? Vai... um chá pode compor parcialmente, não pode ser muito também, porque às vezes você toma um chá diurético, ele vai mais te desidratar do que, né, em excesso do que te ajudar. Então sempre tem que ter um equilíbrio e o conhecimento disso também. E Thiago, nossa conversa rendeu, hein? Muita a gente coisa, já tá hein? quase uma hora aqui conversando. Eu quero, antes, pode deixar o teu arroba, o teu canal, para as meninas que estão acompanhando a gente seguir. E eu quero te pedir também, primeiro falar isso, aí depois eu falo, porque senão... Muita gente já nos conhece da La Mentoria, né? Então, quem não conhece, quem tá assistindo pela primeira vez, já adiciona lá meu arroba Dr. Thiago Nunes. Dr. Thiago Nunes, tá? Então já adiciona lá, já adiciona lá, então, para poder a gente trocar mais informações, mais conteúdo. Isso, o Dr. Thiago, ele é um grande produtor de conteúdo na rede social. Vou até dizer que ele é meu pupilo. Tá vendo aí? Que ele se inspira no tanto que a gente faz de produção de conteúdo para ajudar a população. E eu me inspiro nela, viu? Eu sou uma pessoa, que quero trazer muito mais médicos para essa questão do mundo digital, porque a gente consegue atingir muito mais gente, ajudar muito mais pessoas, né? Às vezes a gente fica no conforto fechadinho do nosso consultório, sem exposição, mas quando a gente não tá lá falando uma informação, no fundo a gente está negando ajuda. Então, quanto mais a gente vai para público, para a internet falar, mais a gente atinge a população. Eu, por exemplo, tenho mais de 1 milhão de seguidores na internet. Muita gente. Não é todo mundo que é meu aluno e não é todo mundo que é meu paciente, longe disso. Mas olha o tanto de pessoas que a gente consegue alcançar, consegue atingir, dando uma informação positiva. E aí, para as meninas que são nossas seguidoras, audiência aqui do podcast, uma coisa prática que ela pode começar a fazer hoje, sair hoje daqui e já começar a fazer, que vai ajudar ela a melhorar a saúde intestinal dela a longo prazo. Comece implementando no seu dia a dia, pelo menos uma fruta no seu dia a dia, né? Uma fruta e ingerindo um pouco mais de água. Eu acho que já vai ajudando bastante na sua saúde intestinal. Ótimo. E aí, se você tiver, mas fruta eu já como. Então tá bom, minha filha, você já ticou nessa aí, tá ótimo. Então vai pra outra coisa. Vai pra outra coisa, exatamente. Porque tudo que você faz, você não desfaz, você continua fazendo, que é positivo. Então coloca um grão, coloca uma semente, coloca uma verdura, uma folha. Então coloca alguma coisa a mais que tenha fibra, que vai ser o principal alimento aí pra cuidar desse intestino. E às vezes o a mais vai ser um pouquinho mais de atividade física, porque você já deu o check, né? Eu já faço água, eu já faço
verdura, não sei o quê, mas aí talvez na atividade física você não faz tanto, ou você faz atividade física, mas não bebe água, enfim. Você tem que olhar para aquilo que você não faz. Não fica dizendo, ai, mas eu já faço e não tem resultado. Então, eu sempre falo que não existe a gente tá fazendo tudo certo e o resultado não tá bom. Se o resultado não tá bom, alguma coisa você não tá fazendo certo, né? Então, alguma coisa você precisa ajustar, ou não é o certo para você ou para o teu metabolismo. Gente, que conversa maravilhosa essa que a gente teve com o Dr. Tiago. Eu vou te pedir mais uma vez, você chegou até aqui, já e não curtiu ainda, curte, compartilha, vamos fazer uma corrente do bem. Somos 2 médicos aqui que separamos um tempo da nossa vida para estar aqui junto, gravando. É a primeira vez, inclusive, que eu e o Dr. Tiago estamos fazendo uma gravação juntos, presencial. A gente já fez lives, o Dr. Tiago faz parte ali do meu grupo de mentores do programa de 1 ano de emagrecimento que eu tenho, que é aulas. Eu acho surreal isso, porque todo mundo está acostumado a entender, eu só vou conseguir a ajuda do médico se eu for em consulta. E o que a gente faz com o programa online é diferente, a gente dá educação, a gente faz o que a gente fez aqui, é uma amostra o que a gente fez aqui hoje na conversa, explicando como é que funciona várias cada pessoas coisa. Têm com o mesmo objetivo juntas, inclusive, várias alunas juntas, né? Perfeito. Tirando ali dúvidas. Todo mundo com o mesmo objetivo de emagrecer, na mesma faixa etária, na mesma idade. E a gente falou aqui que um ponto fundamental para o intestino funcionar bem, para ligar o botão verde do emagrecimento no teu metabolismo, é você dar um estímulo anti-inflamatório. E o emagrecimento na menopausa, ele sempre vem com medo. Mas se eu emagrecer, eu já tô com mais de 50, mais de 60, eu vou ficar flácido, o que eu faço? Primeiro, o emagrecimento com qualidade é muito importante, porque vai chegar os nutrientes onde ele tem que chegar. O intestino funcionando bem é uma barreira que vai permitir positiva, é uma barreira, porque o intestino é como se fosse uma esponjinha. Ele vai puxando ali. Vai puxando os nutrientes. Então, o intestino funcionando bem, ele vai ser uma barreira positiva para puxar os bons nutrientes da alimentação. Vai melhorar a permeabilidade, você puxar nutriente, absorver melhor, inclusive. Exatamente. E aí, a gente tem um ponto de suplementação, minha filha. Colágeno é muito bom para você que está emagrecendo na menopausa, como um suplemento que você tem que olhar para estar no teu dia a dia. E aí, eu já vou aproveitar, porque eu tenho a parceria com a NutroSup, que é um suplemento de colágeno, e para você que é da minha audiência aqui, você tem precinho especial, você tem desconto, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo. Sempre eu quero deixar claro que eu vou comprar o colágeno, que é o que a doutora Cláudia falou, esse é o único que eu posso usar. Não, você pode usar dentro ali do teu conhecimento o que você achar melhor, pode usar da fábrica que você quiser. Aqui eu só estou te trazendo uma opção de uma formulação que eu conheço, que é boa, que tem estímulo anti-inflamatório, porque tem uma associação de vitaminas, minerais, tem resveratrol, que é um super potente antioxidante, anti-inflamatório, e é um colágeno de alta absorção, de boa qualidade. Então, mesmo que você ainda não esteja 100% na absorção do teu intestino, esse colágeno, como ele tem uma qualidade melhor de absorção, ele vai absorver mais. E se você quiser, não tem ainda um colágeno da tua confiança, pode comprar esse aqui, que sempre tem um precinho especial, um desconto especial para quem é meu seguidor e quem acompanha o programa aqui. Tiago, muito obrigada pela tua participação. Muito obrigada mesmo. Só tenho a agradecer demais estar aqui. É uma honra estar aqui com você, né? Que a gente cresça mais ainda esse projeto. E que você que está aí, já compartilha esse conteúdo, já manda para outras pessoas. Aproveita agora, já manda, tá? Precisamos cada vez mais divulgar sobre isso, né, Claudinha? E sim, compartilhar a informação é importante. Tentar mudar hábito. E é dia após dia, né? Não fique desesperado. Tem que comer mais fibra, beber mais água, fazer mais exercício. Não, calma. Vai com calma. Uma coisa de cada vez, vai implementando. Isso é questão de saúde. Sem neura, vai sem neura. Vai sem neura. Gente, obrigada. Até o próximo episódio. E põe sininho aí pra você ser avisado do próximo episódio quando a gente já liberar. Um beijo, menina linda, maravilhosa. Até a próxima.